Como eu falei para vocês, eu estava na expectativa desse estudo de hoje, né, desse artigo que nós vamos estudar. É a Revista Espírita, mês de setembro de 1859, Confissão de Voltaire. Esse artigo ele é uma continuidade do artigo que nós estudamos também aqui na revista de 1859, mas no mês de agosto, lá na Conversas Familiares de Além Túmulo, Voltaire e Frederico. Kardec colocou como introdução para nós: diálogo obtido através de dois médiuns que serviram de intérpretes a cada um desses dois espíritos em sessão da Sociedade no dia 18 de março de 1859. Só para a gente lembrar, inicialmente é importante que a gente faça essa introdução, essa pequena recapitulação daquilo que nós já tínhamos visto, da biografia de Voltaire, porque Kardec ele fala sobre essas personalidades, né, que geralmente aparecem aqui na Revista Espírita com muita familiaridade, né, já que não apenas alguns deles eram contemporâneos, como também faziam parte da história recente daquele país. E no caso de Voltaire, por exemplo, né, do século XVIII, e aqui Kardec no século XIX, né? Então Voltaire fez parte ali daquele movimento iluminista na França que gerou a Revolução Francesa e que trouxe toda aquela movimentação que Kardec nasceu ali praticamente algumas 2 ou 3 décadas depois de tudo aquilo que aconteceu, né? Então, não apenas a Revolução em si, né, que é a queda da Bastilha, que foi ali no final da década de 1880, né? Foi 1870, né? Então foi 1879 precisamente. Kardec nasceu 24 anos, 25 anos depois da queda da Bastilha, mas teve ali uma grande repercussão aquele movimento, né? Então Kardec praticamente estudava isso na escola de uma forma muito intensa e não apenas num capítulo de um livro de história, né? Então, mas para nós aqui, que não apenas não estávamos vivendo naquele contexto, mas de certa forma colhíamos ali algumas repercussões. Na biografia de Kardec, então, nós estudamos aqui. Ele nasceu em 1694 e viveu até 1778. Ele teve, portanto, ali 83 anos. Ele foi um filósofo e escritor francês, um dos grandes representantes do movimento iluminista na França. Foi também ensaísta, poeta, dramaturgo e historiador. Voltaire, Montesquieu e Rousseau foram os 3 nomes mais significativos do iluminismo francês. Voltaire, pseudônimo literário de François-Marie Arouet, nasceu em Paris, França, no dia 21 de novembro de 1694. Descendente de família burguesa, entre 1704 e 1711 foi aluno do Collège Louis le Grand, em Paris, uma das mais importantes instituições de ensino da França. Ele iniciou o curso de Direito e não terminou. De temperamento e ideias revolucionárias, Voltaire frequentou a Sociedade do Temple, que reunia libertinos e livres pensadores, né? Então aqui já é o suficiente para a gente traçar um perfil de Voltaire. Bom dia, Dudu, bom dia, embaixador. De traçar aqui um perfil de Voltaire, porque ele também era adepto, né, à ideia positivista, né, ou seja, a realidade daquele momento, né, sem divagações religiosas e tudo mais, racionalismo, liberalismo, que eram ideias de princípio tipicamente iluminista, e também o anticlericalismo, ou seja, um combate ao pensamento religioso. Um crítico fervoroso do absolutismo. O que mais que a gente pode colocar aqui? Foi escritor, escreveu algumas tragédias, né, que eram peças teatrais e livros também. E ele então coloca para nós aqui, deixa eu ver aqui, bom, enfim, que no geral, então, esse era o perfil de Voltaire. Eu não quero ler tudo, porque nós vamos acabar perdendo muito tempo aqui nesse texto que nós já lemos anteriormente, né? Então, só para a gente ter uma ideia,
Logo aqui no início, antes de começarmos esse diálogo entre Voltaire e Frederico, que era um dos imperadores, né, lá do Império Austro-Húngaro, se eu não me engano, não, do Império, deixa eu ver, não era desse, a gente vai ver mais para frente aqui. Ele então ele era da Prússia, né, que depois se transformaria naquilo que hoje é a Alemanha, né? Mas nessa conversa, nessa reunião mediúnica, dois médiuns então, incorporando os dois espíritos, e eles começaram a conversar. Deve ter sido assim, como eu falei para vocês quando nós estudamos esse artigo, né, uma experiência fabulosa, né, de ver duas personalidades, um monarca e um filósofo, conversando ao mesmo tempo à mesa mediúnica. Nesse momento, então, Kardec dirige a Voltaire algumas questões prévias para ter uma ideia do seu estado atual, né? E a partir dessa condição a gente depois vai ver ali as suas confissões. Pergunta Kardec: em que situação vos encontrais como espírito? Errante, mas arrependido. Quais são as vossas ocupações como espírito? Rasgo o véu do erro, que em vida imaginava ser a luz da verdade. Aqui, quando nós estudamos, nós vimos então que ele procurava fazer uma revisão de todas as suas ações. E essas ações eram muito mais ações intelectuais do que atitudes propriamente ditas, né? Porque essas ações intelectuais influenciaram toda aquela comunidade, influenciaram o grupo de filósofos, né? Que inclusive acabou levando à Revolução Francesa, né? Então ele teve um papel fundamental em mudar o pensamento das pessoas. E agora ele faz uma revisão dos pensamentos que ele disseminava. Que pensais de vossos escritos em geral? Meu espírito estava dominado pelo orgulho. Aliás, eu tinha por missão impulsionar um povo na infância. Minhas obras são a consequência disso. Então, a missão dele, impulsionar um povo na infância, não apenas na Europa, na França, na Europa e também em outras regiões do planeta. E aí, então, as obras que ele escreveu, os seus pensamentos que foram difundidos através delas, tinha por objetivo impulsionar esse povo. Só que, assim como o próprio Napoleão Bonaparte, que tinha também uma missão de transformação da Europa, ele fez isso, mas também motivado por um intenso orgulho. E aí, muito mais do que a missão, ele procurava enaltecer suas próprias ideias, se enaltecer espiritualmente, né? Ou como se diz popularmente, né? Enaltecer o próprio espírito, né? Apesar dele ser o próprio espírito. Quando encarnado, pensáveis no futuro após a morte? Não acreditava senão na matéria, bem o sabeis, e ela morre. Alguns textos falam que ele tinha a sua religiosidade, né? Mas aqui ele se confessa como sendo um ateu. Exatamente, Brás. A vaidade era sempre ali, né? Aquela ideia do poder, do orgulho, do reconhecimento, né? É o suficiente para fazer com que alguém se lance num precipício, né? Professáveis o ateísmo no verdadeiro sentido da palavra? Eu era orgulhoso, negava a divindade por orgulho, com o que sofri e de que me arrependo. Aí depois aqui vem a conversa com Frederico, que inclusive depois, né, quando ele se dirige a Frederico, ele diz assim: vedes, meu caro monarca, que reconheço meus erros e que estou longe de falar como as minhas obras. Ou seja, o espírito tem uma personalidade, tem um conjunto de ideias quando está encarnado, e quando desencarnado ele muda completamente, quando ele se encontra esclarecido. É o caso de Voltaire. Por isso ele coloca, né? Reconheço meus erros e estou longe de falar como as minhas obras. Então ele já começa a falar de um modo diferente. Inclusive, no final aqui a gente vai perceber uma declaração bem bacana que ele dá. Ele diz assim: outrora ofertávamos o espetáculo das nossas torpezas. Agora somos obrigados a oferecer o do nosso arrependimento e o nosso desejo de conhecer a grande e pura verdade. Então isso aqui é só uma introdução, para a gente ter uma ideia de quem era Voltaire no mundo espiritual. Vimos um pouco da sua biografia também. E aqui no final, deixa eu pegar aqui no final desse trechinho para a gente passar para o artigo novo. Foram dois encontros, né, que
que Voltaire teve. Marion, bem-vinda. Deixa eu ver aqui. São terceiro encontro. Deixa eu ver aqui. E Kardec aqui no final. Aqui no final ele diz assim, né? O Kardec pergunta: terias a bondade de nos dar hoje a dissertação que prometestes? Sustento o que prometi, apenas serei breve. Meus caros amigos, quando me achava entre vossos antepassados, isso porque a gente lembra, né, que mais de um século se passou do tempo de Kardec ao tempo de Voltaire. Tinha opiniões, e para sustentá-las e fazê-las prevalecer entre meus contemporâneos, muitas vezes simulei uma convicção que em verdade não possuía. Foi assim que, desejando atacar os defeitos e os vícios em que tombava a religião, sustentei a tese que hoje me condena a refutá-la, ou seja, aquela ideia anticlerical, né, que era anti-igreja. Ele se colocava como um ateu, não acreditava em nada além da matéria, e agora ele coloca, né, por causa dos vícios e defeitos, e é exatamente aquilo que nós já conversamos a respeito da origem do ateísmo. A grande maioria dos ateus, a esmagadora maioria, ousaria dizer, costuma se declarar ateu, e os argumentos que são utilizados estão sempre envoltos em questões das instituições terrenas. Me recordo que eu já comentei com vocês, né, no depoimento do Dr. Drauzio Varela, que se declara ateu, e num vídeo que ele colocou, ele diz assim: eu me declaro ateu porque eu não acredito que Jesus Cristo reencarnou. Ou seja, a ideia do ateísmo significa ressuscitou, no caso, né, que eu falei. Então, a ideia do ateísmo é sempre uma posição de combate aos elementos religiosos. No caso, por exemplo, de falar de milagres, de falar de textos bíblicos. Então, ele não acredita naquilo. Portanto, ele se declara ateu. Agora, a essência mesmo, se nós falamos assim, pensarmos assim, mas você acredita numa inteligência universal? Ele vai dizer assim: eu acredito na ciência, exatamente porque essa inteligência universal acaba sendo fruto daquilo que as religiões transmitiam. Por isso ele coloca, então isso aqui é um argumento que poderíamos dizer assim, seria uma opinião quase que geral dentro do campo do ateísmo. Bom dia, Andréa. Então ele diz assim, mais uma vez: foi assim que, desejando atacar os defeitos e os vícios em que tombava a religião, sustentei a tese que hoje me condena a refutá-la. Então esses defeitos e vícios, a gente lembra que era muito maior naquela época. Ele viveu no século XVII, século XVI para o século XVII, né? Então, não, século XVII para o século XVIII. Então, nessa época, do século XVII para o século XVIII, nós tínhamos ali uma mistura entre religião e poder e governo, que era uma coisa assim que tirava completamente o objetivo das religiões, da religião católica, principalmente na Europa, naquela época, que era fazer o trabalho da educação do espírito. Mas o contrário do que acontecia era uma igreja, uma instituição que era poderosa, rica, influente, né, e trazia ali todos os problemas, se envolvia com todos os problemas temporais, né, todos os problemas do mundo material. Então ele atacava esses defeitos e vícios, né? Inclusive, se nós pegarmos a história de muitos papas daquela época, nós veremos homens ali que eram muito mais materialistas do que espiritualistas, né? Envolvidos em vícios, né? Era ali assassinatos, prostituição, intrigas, tudo isso envolvendo a cúpula da instituição naquela época. Então, nesse caso, Voltaire era um dos principais críticos, né, mas principalmente o grupo de filósofos. Por isso, então, ele refutava Deus. Exatamente porque Deus e Jesus eram, na visão daquela sociedade, assim como é hoje também, fruto daquilo que a instituição religiosa passa. Se eu não acredito na religião, portanto, eu não acredito nem em Deus nem em Jesus. Essa é a ideia que a gente tem do ateísmo, né? E ele diz assim: ataquei muitas coisas puras e santas, que a minha mão profana deveria ter respeitado. Assim investi contra o próprio Cristo. Esse modelo de virtudes sobre-humanas, pode-se dizer,
Sim, pobres homens, talvez havemos de nos igualar um pouco com o nosso modelo, mas jamais teremos o devotamento e a santidade que ele demonstrou. Estará sempre acima de nós, pois foi melhor antes de nós. Ainda estávamos mergulhados no vício da corrupção e ele já estava sentado à direita de Deus. Aqui, perante vós, eu me retrato de tudo quanto a minha pena traçou contra o Cristo, porque o amo. Sim, eu o amo. Lamentava não ter podido fazê-lo ainda. Então, essa é uma declaração final que ele dá daquele encontro que nós estudamos na conversa, inicialmente com o Frederico, e depois trazia para cá. Trazia aqui agora nesse depoimento direto. Né? Passando agora para o próximo texto, 357. Escola de Alexandria e outras escolas também naquela época, né, que eram tão importantes na difusão da filosofia espiritualista. Aqui na página 357, deixa eu ver aqui, 357, só um instantinho. 353. Está aqui. Então agora nós temos aqui Confissão de Voltaire. Então nós já conhecemos então Voltaire encarnado, conhecendo um pouco da sua biografia. Conhecemos ali um pouco de Voltaire desencarnado, um homem com um pensamento completamente diferente, que rasgava o véu do erro, né, vendo as suas reflexões, as suas repercussões. Basta a gente lembrar, por exemplo, que ele, tendo a missão de fazer com que uma nação na infantilidade despertasse, com seus textos ele ajudou a instigar a Revolução Francesa. Só que essa Revolução Francesa não foi apenas uma mudança de forma de governo. Houve ali uma guerra civil. Pessoas foram decapitadas, pessoas foram presas, assassinatos de um lado e de outro, aquela população revoltada na rua, e ele foi um dos principais instigadores dessa situação. E a gente vê então, fazendo uma comparação entre aquilo que Gandhi demonstrou, que era aquela guerra pacífica, aquela manifestação pacífica, enquanto que Voltaire provocou a revolta do povo. E agora então ele começava a se arrepender das consequências, porque as suas ideias levaram à desencarnação de muitas pessoas. Quanto ódio foi instigado naquela época contra a igreja, contra a monarquia, né, porque era uma sociedade absolutista em que o poder se encontrava na mão dos reis, dos monarcas, né, e muitos desses monarcas foram atacados, decapitados e tudo mais. A história mostra para nós aquele triste período, né? E ele então foi um dos responsáveis. Bom dia, Osmar. Então aqui, Confissão de Voltaire. Contextualizado então aquele estudo inicial que nós fizemos, que eu achei muito gostoso da gente fazer, ver ali as conversas, ver ali os arrependimentos, as reflexões de homens que provocaram guerras, que provocaram ali, né, que tinham aquele objetivo de aquela sede de poder e tudo mais. Agora a gente começa a ver no mundo espiritual, quando o espírito sai daquela fase de perturbação e daquela fase de endurecimento, e ele começa então a se ver realmente como um ser imortal. E Voltaire traz para nós uma visão bastante clara sobre isso. Só para a gente mudar um pouquinho, saindo, porque Voltaire era um grande pensador, tem um nome registrado na história, nas grandes transformações que o mundo sofreu naquele período e tudo mais. Mas alguma coisa mais concreta, mais palpável para nós, é muito interessante a gente ver, por exemplo, no trabalho feito, já comentei com vocês várias vezes, mas é para nós uma grande referência, né? O trabalho feito por Irineu Gasparetto. Né, o Irineu Gasparetto, irmão de Luiz Antônio Gasparetto, ambos filhos de Zilda, Zilda não, né, a dona, ai meu Deus, qual é o nome dela? Me ajudem, estou com Zilda na cabeça aqui. A mãe deles, Zíbia, não Zilda, Zíbia, obrigado. A dona Zíbia Gasparetto, né, então o Irineu Gasparetto ele trabalhava muito com música, com trabalho musical mediúnico. Então, a gente já falou sobre isso, né, que ele então trabalhava com os espíritos e através das comunicações mediúnicas, os espíritos traziam então novas músicas, traziam ali testemunhos, né, do estilo musical, da sua continuação, completamente, Brás, era uma coisa muito bacana. E a gente via, por exemplo, né, no caso do Cazuza, que era um dos espíritos que se comunicava
através dele, né? E a gente vê assim Cazuza, das letras que ele traz, que ele compôs, né? Na época da sua encarnação, eram letras que falavam dos conflitos pessoais que ele vivia, falava da revolta, né? Pela diferença social que nós sofríamos, a corrupção e tudo mais, né, nos seus versos, né, que ele trazia, né, Brasil mostra a sua cara e tudo mais. Então eram assim pensamentos muito terrenos. E aí então, quando ele volta para o mundo espiritual, numa das suas composições, ele fala de amor, ele fala de esperança, não do amor passional, o amor de uma pessoa pela outra, né? Quando ele fala, por exemplo, né, exagerado, jogado aos seus pés, não esse amor. Ele fala do amor do homem por Deus, do homem por si mesmo, como espírito imortal. Então ele sai do mundo terreno e vai para o mundo espiritual. E quando ele se esclarece, ele muda o seu modo de pensar. Então, no que Voltaire, naquela época, mostrava para nós a sua transformação, nós vemos nas composições dos nossos músicos atuais, dos nossos músicos contemporâneos, né, que também mostram essa transformação tão positiva, tão saudável, assim como outros escritores, como outros pensadores também. Mas vamos lá então, Confissão de Voltaire. E isso também vai acontecer conosco, né, quando nós chegarmos no mundo espiritual. Por exemplo, né, ali Brás. Então no Roqueiro do Além a mesma coisa com Raul Seixas, também mostra ali uma visão bastante diferente, né? Então, são situações que nós percebemos claramente a mudança de um plano para outro. E nós também, como eu dizia, passaremos também por essa mudança. Felizmente, não necessariamente com grande radicalidade, porque nós já estamos no caminho. O que nós faremos no mundo espiritual será viver num nível mais elevado, com um esclarecimento maior, com a mente muito mais aberta, mas ainda seguindo esses mesmos princípios. Nós, inclusive, faremos uma mudança no nosso modo de pensar a respeito da própria doutrina. Quando a gente dizia assim, né, olha, quando eu estava lá no mundo físico, lá no meu centro espírita, ou então naquela salinha virtual lá do Pautalk e tudo mais, a gente interpretava os ensinamentos do Evangelho, ou então os ensinamentos do Livro dos Espíritos, dessa forma. Mas agora, com a visão mais clara, mais aberta, eu consigo fazer uma interpretação muito mais correta. Então nós faremos ajustes a partir dessa nova visão, mas dentro da nossa linha de conduta. Esses espíritos, ao contrário, sairão de uma visão muito mais mundana para uma visão muito mais espiritual. Aquele vivendo ali nos seus vícios, na sua rebeldia, né, aquele eterno rebelde, e o outro aqui como sendo aquele filósofo que instiga a revolução, independente das consequências, valendo o seu próprio ego, valendo a sua própria vaidade. Né? Então, pois é, mas acontece, o embaixador, que esses roqueiros também deixarão de fazer o mesmo barulho que faziam agora, né? Então eles mudarão o seu modo de pensar, mudarão o seu modo de compor, né? As suas ideias já não estarão tão voltadas para aquele impacto que o rock causa nas pessoas, né? Não, compreendo, entendi a sua zoeira, mas é importante a gente colocar essa colocação, de colocar essa ideia, porque mostra que até mesmo nisso, nas nossas preferências, nos nossos gostos, isso vai também se transformar no mundo espiritual. Seria como se fosse um pintor que gostasse de pintar, por exemplo, ali imagens sensuais, imagens apaixonadas. Depois eu vou para o mundo espiritual, começo a pensar em ideias muito mais elevadas, né, nas ideias celestes, nas ideias do amor verdadeiro. Então a mesma coisa que um pintor muda o seu estilo, né, ou pelo menos o objeto do seu, das suas observações, um músico também faz a mesma coisa. Ele sai daquele estilo mais agressivo, aquele estilo mais terreno, muito mais apaixonado por algo muito mais sutil. Isso quando ele sai daquela fase mais ligada ao mundo físico e começa a viver de um modo muito mais espiritualizado. A Jane colocou, né, acredito que teremos sim mudanças de valores. Se não, os valores vão mudar, né, mas a nossa personalidade, o nosso modo de ver o mundo, eu acredito, Jane, que pelo fato de nós estarmos hoje mais ligados assim à doutrina, vivermos isso de modo muito mais presente, nós faremos ajustes, não necessariamente grandes transformações. A própria ideia da caridade, por exemplo, hoje nós temos uma visão de caridade, que a gente ajuda quando pode, olha mais ou menos para aqueles que precisam e coisa e tal. No mundo espiritual, a caridade será para nós uma bandeira.
Então não será assim alguma coisa que nós fazemos de vez em quando dá. Será o nosso princípio fundamental. Então isso vai se tornar muito mais intenso. Quanto mais cedo nós nos ajustarmos a essa mudança, menor será o choque quando nós chegarmos no mundo espiritual. Tá vendo aquela serraria Zilo, né? Se você subir, ela já está entre os encarnados, né? Pois é. Bem legal, né, Brasil? Pois se aqui não aceitarmos a nossa verdade, né? Pois é, lá do outro lado vai ser muito mais complicado, porque primeiro vai ser aquele momento de reajuste e de arrependimento, depois de novo aprendizado. Nós já estamos aprendendo agora, né? Muito bem, vamos lá, pessoal. Confissão de Voltaire. Estava com tanta expectativa, já faz meia hora que a gente está estudando, não entrei ainda no texto. A propósito da entrevista de Voltaire e Frederico, lembrando que Frederico, mais uma vez, era o monarca, né, o rei da Prússia, publicada no último número da revista, um de nossos correspondentes de Bolonha nos envia a seguinte comunicação, que inserimos com a maior satisfação por apresentar um lado eminentemente instrutivo do ponto de vista espírita. Nosso correspondente a fez preceder de algumas reflexões que os nossos leitores nos agradecerão por não omiti-las. Então, esse lado eminentemente instrutivo do ponto de vista espírita, o que Kardec destaca é exatamente a mudança de pensamento do espírito, a mudança de ideias, o seu arrependimento, as suas reflexões. Bom dia, Eve. Então diz aqui, entre aspas, né, uma citação do correspondente que mandou essa mensagem para Kardec. Se existe um homem mais do que qualquer outro que deve sofrer castigos eternos, este homem é Voltaire. A cólera e a vingança de Deus haverão de persegui-lo sempre. É o que nos dizem os teólogos da velha escola. Ou seja, né, os teólogos que viam Kardec, que viam Voltaire como sendo um opositor, já que ele atacava a igreja, então diziam que ele deveria sofrer por toda a eternidade, né? Que dizem agora os mestres da teologia moderna? É possível, dizem eles, que desconheçais o homem, não menos o Deus de que falais. Guardai-vos das paixões inferiores do ódio e da vingança, e com elas não maculeis o vosso Deus. Se Deus se inquieta com esse pobre pecador, se toca nesse inseto, será para arrancar-lhe o ferrão, para fazer retornar até ele uma cabeça exaltada, um coração transviado. Digamos, além disso, que Deus lê os nossos corações de modo diverso que vós, encontrando o bem onde não achais senão o mal. Se dotou esse homem de um grande gênio, foi em benefício da raça, e não para a sua desventura. Que importa então suas primeiras extravagâncias, suas atitudes de franco atirador entre vós? Uma alma dessa têmpera não poderia proceder senão desse modo. A mediocridade era-lhe impossível, fosse no que fosse. Agora ele se orientou. Viu-se livre das patas e dentes de potro indomável, e vem a Deus como um dócil corcel, sempre grande e tão soberbo para o bem, quanto o fora para o mal. No artigo seguinte veremos por que meios se operou essa transformação. Veremos nosso garanhão dos desertos, a crina ainda alta, narinas ao vento, correndo através dos espaços universais. É que lá, com o pensamento solto, reencontrou essa liberdade que era a sua essência, sorvendo a plenos pulmões esse hálito gerador da vida. E o que lhe aconteceu? Perdeu-se, confundiu-se. O grande pregador do nada encontrou finalmente o nada, mas não como compreendia. Humilhado, transtornado consigo mesmo, fulminado pela pequenez, ele que se julgava tão grande, foi aniquilado diante de seu Deus. Ei-lo de rosto no chão, espera a sua sentença que diz: levanta-te, meu filho, ou vai-te, miserável. Encontraremos o veredito na comunicação que se segue. Essa confissão de Voltaire ganhará maior destaque na Revista Espírita
ao nolo mostrar em seu duplo aspecto. Vimos alguns espíritos naturalistas e materialistas que, de cabeça virada tanto quanto seu mestre, embora sem o sentimento deste, persistiam em se vangloriar em seu cinismo. Aqui só uma pausa, né? Nós estudamos, né? Bom dia, professor. Nós estudamos em artigos anteriores muitos naturalistas que falavam de suas viagens, que falavam sobre a natureza, né? Eram inclusive, né, contemporâneos de Darwin, que falavam sobre as explorações que faziam e tudo mais, né? Só que nessa ideia de você valorizar muito a ciência, você abandona a ideia espiritual. Por isso então ele coloca, né, que persistiam em vangloriar em seu cinismo. Que fiquem no seu inferno enquanto se derem ao prazer de afrontar o céu e ridicularizar tudo que constitui a felicidade do homem. Isso é lógico, é o seu próprio lugar. Mas também achamos lógico que aqueles que reconhecem seus erros possam aproveitar-lhes os frutos. Assim acreditamos não estar fazendo apologia ao velho Voltaire. Aceitemo-lo somente em seu novo papel e nos regozijamos com a sua conversão, que glorifica a Deus e não pode deixar de impressionar profundamente aqueles que ainda hoje se deixam arrebatar pelos seus escritos. Lá está o veneno, aqui está o antídoto. Essa comunicação, traduzida do inglês, é extraída da obra do juiz Edmonds, publicada nos Estados Unidos. Tem a forma de uma conversa entre Voltaire e Wolsey, o célebre cardeal inglês do tempo de Henrique VIII. Dois médiuns atuaram separadamente para a transmissão desse diálogo. Então, mais uma vez, né, um fenômeno assim impressionante que valeria a pena testemunhar, né, de ver, por exemplo, dois grandes pensadores falar sobre isso. Seria mais ou menos como se nós colocássemos ali, Dom Pedro II e Marechal Deodoro da Fonseca, um falando sobre a monarquia, o outro falando sobre a república. E os dois sentados ali à mesa, incorporados em médiuns, conversando sobre isso. Imagina assim o espetáculo que seria em termos históricos, em termos filosóficos, né? Aqui nesse caso nós temos então Voltaire e o Wolsey. Antes disso, né, nós vimos aqui nas colocações daquele correspondente, falando então sobre aquele exemplo daquele corcel, ou seja, aquele belo cavalo, aquele belo potro, né, que com toda aquela sua força, com todo aquele seu vigor, aqui no mundo físico, cercado por todas as provocações, acabou se deixando levar pelas paixões. No mundo espiritual, ele usava aquela mesma força, aquele mesmo vigor, agora para enaltecer a divindade. Então, o indivíduo é o mesmo, apenas mudou de ambiente. Seria como se fosse aquele cavalo preso dentro de uma fazenda no cercado, com toda a sua rebeldia, e esse mesmo cavalo correndo solto no campo. Então dá para a gente fazer essa analogia dentro dessa beleza poética, né, para a gente ver a transformação que o espírito tem. E aqui entra também um outro ponto importante, quando nós falamos sobre... deixa eu ler rapidamente aqui. Quando nós falamos sobre... Deixa eu ver, o que eu ia falar? Alguma coisa me distraiu aqui, fugiu a ideia. Bom, eu vou lembrar. Daqui a pouco eu pego ela então de novo aqui pela cauda, porque ela me escapou. Bom, aqui embaixo, no final desse texto, olha, me fugiu a ideia, apagou simplesmente. Aqui no final desse texto, mostra para nós também que muitos indivíduos que ainda liam os textos de Voltaire, falando sobre uma nova sociedade, atacando as suas imperfeições e tudo mais, encontraria a revolta, já lembrei do que eu ia falar, encontrando a revolta de um indivíduo encarnado e vendo o seu estado mais pacifista quando desencarnado. Então, se seus textos encarnados são um veneno que instiga esse sentimento de revolta, por outro lado, no mundo espiritual é aquele antídoto que traz a paz, que traz a calma. O que eu ia dizer para vocês, que nós já vimos também anteriormente, é vermos que nós estudamos que muitas vezes um espírito, quando ele desencarna, num estado de apatia, é aquele espírito depressivo, aquele espírito sem vontade, aquele espírito que teve uma vida em que ele simplesmente se entregou sem qualquer motivação para se transformar ou para construir algo novo. Esse espírito, como nós já estudamos lá no livro O Céu e o Inferno, ele dá muito mais trabalho para, vamos dizer assim, os psicoterapeutas
do mundo espiritual, porque eu já falei para vocês que nós vamos encontrar ali uma legião de psicoterapeutas para trabalhar o nosso pensamento desequilibrado quando nós chegarmos no mundo espiritual. Então será ali um esclarecimento, será ali também um tratamento fluídico, mas essa psicoterapia que todos nós vamos experimentar no mundo espiritual traz ali para nós quase que uma receita obrigatória. Então esses espíritos mais apáticos acabam sendo muito mais difíceis de trabalhar do que espíritos como, por exemplo, Voltaire, que era um homem de muita energia, de muita atitude, de muitas ideias revolucionárias e tudo mais, mas quando ele chega no mundo espiritual, foi apenas um trabalho de mudança de polaridade, porque a mesma força que ele utilizava para algo que acabou sendo, de certa forma, bastante destrutivo, embora tenha promovido a mudança que era necessária para o nosso mundo. Lembrando que a Revolução Francesa mudou ali o pensamento europeu, mudou o pensamento aqui na Europa, aqui nas Américas, né? Inclusive o próprio Brasil, a independência do Brasil e vários outros países aqui nas Américas, todos os países praticamente, né? Incluindo os Estados Unidos, foram fruto dos pensamentos iluministas. Então mudou, saiu daquela ideia monarquia e entrou na ideia da república, né? Para mudar esse estilo que nós tínhamos aqui. Então, no caso de Voltaire, que trazia toda aquela energia dentro dele, chegando no mundo espiritual, ele se esclareceu, ele usava então essa mesma energia agora para trazer algo construtivo. Então o que eu queria lembrar para vocês que nós estudamos é exatamente essa mudança. O espírito, quando ele é apático, ele não tem vontade de fazer nada aqui no mundo físico e ele também não tem vontade de fazer nada no mundo espiritual. E esse espírito é muito mais trabalhoso, demora muito mais, porque você não pode simplesmente fazer o espírito sentir vontade de fazer alguma coisa. No caso do espírito que já tem uma grande vontade, você só precisa esclarecê-lo para ele usar essa vontade de um modo correto. E quando você não tem vontade nenhuma? Esses espíritos então são aqueles que reencarnam em vários processos, né? em várias experiências para poder ir mudando gradualmente. Esses são muito mais problemáticos. A Cindizinha colocou, certa vez, um espírito disse exatamente isso numa mediúnica lá no centro, que era muito menos complicado um espírito rebelde, revoltado, voltar do eixo para o eixo do que um espírito depressivo. E é uma realidade, a gente vê isso com a própria lógica. Não dá para você chegar, por exemplo, com alguém que vive essa patologia da depressão, e você diz assim, vamos lá, vamos fazer uma coisa legal, uma coisa diferente, olha, vamos passear e tal, não sei o que, ele não tem vontade. Aquele que está fazendo alguma coisa, é só você dizer assim, olha, isso que você está fazendo não é bom. E ele então vai se esclarecendo, e depois ele vai querer fazer aquela mesma coisa, só que agora de um modo positivo. Então vamos lá, continuando aqui. Só queria ilustrar isso para vocês, que eu acho que é bastante relevante falarmos sobre isso, né? Então, muito bem, ó. Então essa comunicação com Voltaire e o Worsley. Vamos aqui conhecer quem é esse Worsley. Thomas Worsley, ele viveu entre 1471 e 1530. Então, quando Cabral estava aqui no Brasil, chegou aqui no Brasil, o Worsley estava vivo, né? Lembrando que Voltaire, ele é de 1694, então praticamente 1700, e o outro aqui 1500, 200 anos de distância de um para outro. Foi um poderoso estadista, cardeal da Igreja Católica, Lord Chancellor da Inglaterra ao tempo de Henrique VIII. Ele inclusive foi um dos grandes inimigos de Ana Bolena, que foi aquela amante de Henrique VIII, né, que ele era casado com Catarina de Aragão. E ele então, como Catarina tinha ali um distúrbio mental, ele queria se separar dela, até porque ela não dava filhos a ele. Então ele queria o divórcio, Henrique VIII. E aí então, no caso do Worsley, pediu para que o Papa anulasse o casamento, mas como o casamento era indissolúvel e continua sendo indissolúvel, então ele acabou se tornando ali um desgosto para o rei e também inimigo de Ana Bolena. E por isso então o próprio Henrique VIII acabou, exatamente, o filme A Outra mostra essa relação entre eles, né? E aí então Henrique VIII, por causa dessa dificuldade de separação, ele rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana, que até hoje existe, e a Igreja Anglicana tem como líder religioso o próprio rei. Então foi uma manipulação que ele teve. Então nesse caso aqui, o Worsley estava metido nessa história. Então foi colocado assim, né? O Worsley não quis, porém, apoiar o rei no seu pedido de anular o casamento com Catarina de Aragão,
e viu-se numa situação diplomática e política complexa, já que nem o Papa nem os parentes de Catarina concordavam com o divórcio. Com essa postura, o cardeal desagradou o rei, que o fez inimigo de sua amante, que mais tarde seria a rainha, Ana Bolena, e todo o seu poder e adornos foram destruídos. Wolsey permaneceu arcebispo de York, mas em Yorkshire foi acusado de traição, sendo assim chamado de volta a Londres, e morreu no caminho. Encontra-se sepultado na abadia de Leicester. Então essa aqui é a nossa personagem, né? Foi ele que mandou acrescentar ao fim do Pai Nosso, Tu é poder, a glória, segundo o filme, né? Então ele tinha ali uma grande influência mesmo, né? Muito bem, conhecendo então essas duas personagens, vamos ao bate-papo entre eles. Voltaire, então, que imensa revolução ocorreu no pensamento humano desde que deixei a Terra. Wolsey, com efeito, essa infidelidade de que não vos censuravam cresceu desmesuradamente desde aquela época. Não que ela tenha hoje tantas pretensões, mas é mais profunda e mais universal. E a menos que consigam detê-la, ameaça tragar a humanidade no materialismo, mais do que o fez durante séculos. Lembrando então que eles falavam nessa época em que as ciências materiais, as ciências materialistas, estavam muito presentes, né? O positivismo, o rompimento com a igreja, os grandes cientistas, né? Então nós tivemos ali vários movimentos filosóficos voltados para a ideia material. Por isso que Kardec coloca, né, quanta revolução. Voltaire coloca, infidelidade e em relação a quem? Pertence a Deus e do homem? Pretendeis acusar-me de infidelidade porque não me submeti aos acanhados preconceitos das seitas que me cercavam? É que a minha alma demandava uma amplidão de pensamento, um raio de luz, além das doutrinas humanas. Sim, minha alma entenebrecida tinha sede de luz. Bom dia, Flávio. E a gente viu aqui quase que uma pequena rusga entre eles, né? Quando ele fala aqui sobre infidelidade, né, o cardeal fala, a infidelidade de que não vos censuraram cresceu desmesuradamente. Ou seja, essa infidelidade a Deus e à Igreja que Wolsey acusava Voltaire cresceu desmesuradamente, que deveria ser censurado. E aí Voltaire responde, infidelidade em que e em relação a quem? Pretendeis acusar-me de infidelidade porque não me submeti aos acanhados preconceitos das seitas que me cercavam? Daqui a pouco a gente vai imaginar ali os encarnados, né? Calma, gente, calma, vamos só conversar. Eu também não queria falar senão da infidelidade que vos era atribuída. Ou seja, acusavam ele dessa infidelidade, né? Mas infelizmente não sabeis o quanto essa imputação ainda vos pesa, principalmente porque os textos de Voltaire continuavam muito vivos, né? E estudados nas escolas, nos centros científicos, filosóficos. Eu não queria vos censurar, mas manifestar o meu pesar, porquanto vosso desprezo pelas doutrinas correntes, nesse caso a Igreja Católica e as igrejas protestantes da época, né, que eram apenas materiais e inventadas pelos homens, não poderia prejudicar um espírito semelhante ao vosso. Mas essa mesma causa que agia sobre o vosso espírito operava igualmente sobre outros, por demais fracos e pequenos para chegarem aos mesmos resultados que vós. Eis, pois, como aquilo que em vós não era senão uma negação dos dogmas dos homens, se traduzia nos outros pela negação de Deus. Olha só, exatamente aquilo que nós conversamos no início. Qual é a causa do ateísmo que nós temos no mundo hoje? É uma negação a Deus ou uma negação às instituições que trazem uma imagem de Deus? E como eu falei para vocês, basta você procurar no YouTube. Façam isso como lição de casa, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos conversando. Procura ali sobre o ateísmo e ouçam os argumentos daqueles ateus que defendem essa filosofia. Vocês perceberão que o argumento deles, na verdade, são sempre ataques às ideias religiosas das instituições atuais. Vão falar de religiosos, de líderes, de práticas, e, consequentemente, pelo fato dessas instituições serem portadoras
da palavra, vamos dizer assim, das palavras dos Espíritos, da própria palavra de Deus, consequentemente você nega também Deus. Que foi exatamente aqui, mais uma vez, como o próprio Voltaire disse lá naquele bate-papo com o Frederico. E aqui, como também o próprio Wesley fala sobre isso, então a gente percebe que o argumento acaba sendo o mesmo. Mais uma vez, eis, pois, como aquilo que em vós não era senão uma negação dos dogmas dos homens, se traduzia nos outros pela negação de Deus. Foi dessa fonte que se espalhou com terrível rapidez a dúvida sobre o futuro do homem. Eis também porque o homem, limitando todas as suas aspirações somente a este mundo, ou seja, não tinha aspirações como o espírito imortal, as aspirações dele, tudo que ele desejava estava relacionado com a vida material. Limitando todas as suas aspirações somente a este mundo, caiu cada vez mais no egoísmo e no ódio ao próximo. É a causa, sim, causa desse estado de coisas que importa ser procurada, porquanto, uma vez achada, o remédio será relativamente fácil. Dizei-me, conheceis essa causa? Antes de voltar a responder, o Hermes colocou para nós aqui, né? O ateísmo, doutrina ou atitude de espírito que nega categoricamente a existência de Deus, asseverando a inconsistência de qualquer saber ou sentimento direta ou indiretamente religioso, seja ele calcado na fé ou revelação, seja o que se propõe a alcançar a divindade em uma perspectiva racional ou argumentativa. Ou seja, essa é a ideia do ateísmo. Perguntado aqui então, dizei-me, conheceis essa causa? Voltaire responde, minhas opiniões, tais quais foram dadas ao mundo, estavam impregnadas de um sentimento de amargura e de sátira. Mas notai bem, que então eu tinha o espírito assediado, por assim dizer, por uma luta interior. Considerava a humanidade como se me fosse inferior em inteligência e em sagacidade. Nela somente via marionetes. Não podiam ser conduzidos por qualquer homem dotado de vontade forte, e me indignava de ver essa humanidade arrogando-se uma existência imortal, ser modelada por elementos ignóbeis. Seria possível crer que um ser dessa espécie fizesse parte da divindade e pudesse, com suas frágeis mãos, apoderar-se da imortalidade? Essa lacuna entre duas existências tão desproporcionadas me chocava e eu não podia preencher. No homem, eu via apenas o animal e não Deus. Então aqui também é uma ideia bastante interessante que Voltaire apresenta, porque ele diz para nós aqui então que quando ele olhava para os religiosos, pelos argumentos que eles apresentavam, pelas suas práticas, ele via seres inferiores, elementos ignóbeis. Como é que ele pode imaginar a humanidade sendo conduzida por esses homens que eram corruptos, que eram frágeis, que eram insignificantes na visão que ele tinha? Eis porque ele negava e atacava sistematicamente a ideia de Deus. Nós vimos a biografia no início dele, o professor aqui do estudo, de François-Marie Arouet. Reconheço em alguns casos, diz aqui Voltaire, que minhas opiniões tiveram deploráveis desdobramentos, mas estou convencido de que, sobre outros aspectos, apresentaram o seu lado bom. Conseguiram soerguer várias almas que se haviam degradado na escravidão, quebraram as cadeias do pensamento e deram asas às grandes aspirações. Mas, lamentavelmente, também eu, que plantava tão alto, me perdi como os outros. Então os seus pensamentos acabaram provocando grandes revoluções na Europa naquela época, mas ao mesmo tempo também trouxe benefícios, né? Só que poderia ter sido feita de um modo diferente, né? Mas era o que ele tinha naquele momento, né? E diz aqui para nós ainda, se em mim a parte espiritual tivesse se desenvolvido tão bem quanto a parte material, teria podido raciocinar com mais discernimento. Entretanto, confundindo-as, perdi de vista essa imortalidade da alma que tanto procurava e não pedia senão para encontrar.
Assim, tão entusiasmado me achava nessa luta com o mundo que cheguei quase contra a minha vontade a negar a existência de um futuro. A oposição que fazia às tolas opiniões e à cega credulidade dos homens impelia-me ao mesmo tempo a negar e a opor-me a todo o bem que a religião cristã pudesse fazer. Todavia, por mais descrente que eu fosse, sentia que era superior aos meus adversários. Sim, muito além do alcance de sua inteligência. A bela face da natureza revelava-me o universo e me inspirava o sentimento de uma vaga veneração, mesclada ao desejo de uma liberdade sem limites, sentimento que eles jamais experimentavam, por se encontrarem agachados nas trevas da escravidão. Tiveram, pois, minhas obras o seu lado bom, porque sem elas o mal que tivesse atingido a humanidade, por falta de qualquer oposição, teria sido pior. Aqui, pessoal, uma coisa importante que nós observamos. Embora Voltaire comente que naquela época a sua oposição à igreja fosse algo aparentemente negativo, se a condução do pensamento humano fosse conduzido por aquele pensamento limitado e corrupto das instituições religiosas daquela época, ele argumenta aqui que poderia ter sido pior. Então havia necessidade daquela oposição para fazer, por exemplo, hoje, a instituição Igreja Católica que nós conhecemos hoje. Seria muito diferente se não houvesse aquela oposição naquela época, porque então ela teria completamente o poder, ela teria dominado, e a gente lembra, né, que quando nós estudamos na Baixa Idade Média, na Alta Idade Média e na Baixa Idade Média, com perseguições religiosas, com a Inquisição, com guerras provocadas por pensamentos religiosos, as cruzadas naquela época, se não houvesse um limite para esse poder quase que ilimitado, já que era um poder atribuído a uma força divina, imaginemos como seria hoje. Seria completamente diferente do que nós temos hoje. Uma liberdade de pensamento, a própria doutrina espírita não teria espaço para poder se difundir, outras religiões seriam abafadas e combatidas. Então, se por um lado, aquele período de grande corrupção na sociedade, de grande corrupção nas instituições, não tivesse se transformado, hoje nós teríamos um mundo completamente diferente. Poderíamos pegar assim, um caminho paralelo e imaginar como isso seria hoje. Por isso ele coloca uma ideia muito importante. Tiveram, pois, minhas obras o seu lado bom, porque sem elas, o mal que tivesse atingido a humanidade por falta de qualquer oposição teria sido pior. Muitos homens não aceitavam mais a escravidão. Muitos dentre eles se libertaram, e se aquilo que eu pregava lhes deu um único pensamento elevado, ou lhes fez dar um único passo no caminho da ciência, não seria abrir-lhes os olhos para a sua verdadeira condição? Só lamento ter vivido tanto tempo na Terra sem saber o que teria podido ser e o que teria podido fazer. O que não teria feito se tivesse sido abençoado por essas luzes do Espiritismo que hoje se derramam sobre os espíritos dos homens. Então essa visão espiritual que nós temos hoje, muito diferente da visão que se tinha naquela época. A Jane colocou, né, ouvir tudo isso, né? Ouvir tudo isso é maravilhoso, né? Exemplos ótimos, né? O que é o homem, né? Por que a gente não faz aquilo que a gente sabe? Onde eu me ligo, né? O que aceito? O que evito, né? Se temos forças que estão sempre em ação, é essa muita rebeldia nossa, né? É muita rebeldia nossa. Mas na verdade é essa busca, né, Jane? Porque o que Voltaire viveu naquela época é mais ou menos o que a gente vive hoje também. Só que naquela época, pela posição que ele ocupava, ele fez muito mais barulho e influenciou muito mais gente. Mas essa mesma pergunta que nós fazemos hoje, a partir dessa visão dogmática que foi por tanto tempo difundida, é a mesma pergunta que também nós fazemos, né? Onde aquela vontade, aquela sede de conhecimento para saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e o que é exatamente Deus, é uma pergunta que esses dogmas hoje não conseguem responder. Por isso que nós temos hoje, né, muitas pessoas que se declaram religiosas, mas que não vivenciam a prática religiosa. Exatamente, né, essa estagnação por falta de um esclarecimento maior. E o papel da doutrina vem exatamente fazer isso. Olha, você é um espírito imortal.
Independente das práticas que você tem, você nunca vai deixar de ser. E Deus está no controle de tudo. E essa época atual que nós estamos vivendo é muito mais desafiador e provocativo do que a gente imagina. Quantas pessoas hoje estão buscando, dentro da fé, respostas para essa calamidade que nós estamos vivendo? Diz aqui para nós Voltaire ainda: descrente e vacilante, entrei no mundo espírita. Por si só, minha presença era o suficiente para banir qualquer clarão de luz que pudesse iluminar minha alma obscurecida. Apenas a parte material de meu corpo se havia desenvolvido na terra. Quanto à parte espiritual, havia se perdido em meio aos meus descaminhos, na busca da luz, tal como se houvera sido encerrada numa jaula de ferro. Altivo e zombeteiro, ali me iniciava, não conhecendo nem procurando conhecer esse futuro que em vida tanto havia combatido. Mas façamos aqui esta confissão. Houve sempre em minha alma uma débil voz que se fazia ouvir através dos grilhões materiais e que pedia luz. Era uma luta incessante entre o desejo de saber e uma obstinação em não saber. Assim, pois, minha entrada estava longe de ser agradável. Não acabava eu de descobrir a falsidade, o nada das opiniões que havia sustentado com todas as forças de minhas faculdades? Depois de tudo, o homem se reconhecia imortal e eu não podia deixar de ver que, igualmente, deveria existir um Deus, um espírito imortal que estava à frente e que governava esse espaço ilimitado que me cercava. Como viajava incessantemente, sem me conceder nenhum repouso, a fim de me convencer de que o mundo em que me encontrava bem podia ser um mundo material, minha alma lutou contra essa verdade e me engasgava. Olha só ele falando então sobre a chegada dele no mundo espiritual e ver que o mundo espiritual tinha uma estrutura. E isso fez com que ele se engasgasse, porque ele continuava acreditando nesse nada. A Chaconete colocou, né, as respostas que só vêm para que realmente têm fé, para os que só lembram de Deus nos momentos de aflição, que nunca agradecem e só pedem, né? Vai ficar difícil ter fé agora, né? Pois é, mas esse é um momento de prova, né, de provocação para todos nós. E ele continua: para mim, não aqui em cima, né? Não pude realizar-me como espírito que acabava de deixar o seu domicílio mortal. Não houve ninguém com quem pudesse estabelecer relações, porque a todos eu havia recusado a imortalidade. Para mim não existia repouso. Estava sempre errante e desconfiado. Em mim, o espírito tenebroso e amargo comportava-se como um maníaco, incapaz de ser detido ou de perseguir um objetivo. Como já disse, eu debochava de tudo, e fui lançado um desafio que abordei o mundo espírita. E foi lançando um desafio que abordei o mundo espírita. Observem aqui agora esse trecho que nós vamos entrar, porque embora Kardec não tenha falado sobre as estruturas do mundo espiritual, esse artigo que Kardec publicou e que traz para nós tanto valor, vai mostrar que é uma das poucas citações sobre estruturas do mundo espiritual sob o endosso de Kardec. Porque nós perguntamos assim, tá, mas nosso lar, Kardec não fala sobre isso. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos para o espaço. Esse é o argumento que é utilizado, né, e a interpretação que é feita lá no Livro dos Espíritos. Então, não existe nada no mundo espiritual. Toda essa estrutura é uma visão materialista que nós estamos inventando para o mundo espiritual. Observemos então a partir de agora nesse trecho de Voltaire. Como já disse, eu debochava de tudo, e foi lançando um desafio que abordei o mundo espírita. Inicialmente fui levado para longe das moradas dos espíritos e percorri o espaço incomensurável. Em seguida, foi-me permitido lançar os olhos sobre as maravilhosas construções
que serviam de habitação aos espíritos, e com efeito pareceram-me surpreendentes. Fui empurrado aqui e ali por uma força irresistível. Era obrigado a ver, até que minha alma fosse saciada pelos esplendores e esmagada ante o poder que controlava tais maravilhas. Finalmente, vi-me obrigado a esconder-me e a refugiar-me nas concavidades das rochas, mas não o conseguia. Foi nesse momento que meu coração começou a sentir a necessidade de expandir-se. Uma associação qualquer se tornava urgente, porque eu sentia queimar me sentia queimar pelo desejo de confessar o quanto tinha sido induzido em erro, não pelos outros, mas pelos meus próprios sonhos. Já não me restavam ilusões sobre a minha importância pessoal, porque percebia a minha insignificância neste grande mundo dos espíritos. Enfim, de tal forma me deixara cair na lassidão e na humilhação, que me foi permitido reunir-me a alguns habitantes. Só então pude contemplar a posição em que me havia colocado na terra e o que isso resultava no mundo espírita. Julgai se essa apreciação poderia favorecer-me. Uma revolução completa, uma transformação de alto a baixo ocorreu na minha organização espírita. E de mestre que era, tornei-me o mais ardente dos discípulos. Quantos progressos realizei com a expansão intelectual que em mim se encontrava. Minha alma se sentia iluminada e aquecida pelo amor divino. Suas aspirações à imortalidade, de reprimidas que eram, tomaram gigantesco impulso. Via quão grandes tinham sido os meus erros e quão grande deveria ser a reparação para expiar tudo quanto havia feito ou dito que tivesse podido seduzir e enganar a humanidade. Como são magníficas essas lições da sabedoria e da beleza celestes. Ultrapassam tudo aquilo que na terra teria podido imaginar. Em suma, vivi bastante para reconhecer em minha existência terrestre uma guerra implacável entre o mundo e a minha natureza espiritual. Lamentei profundamente as opiniões que emiti e que desviaram muita gente, mas ao mesmo tempo é penetrado de gratidão ao Criador, o infinitamente sábio, que sinto ter sido um dos instrumentos de que se serviram os espíritos dos homens para impulsionar o seu progresso. Vamos então fazer um resumo aqui. Jorge, bom dia. Antes da gente continuar aqui na observação de Kardec. Primeiro aqui ele fala sobre a sua chegada no mundo espiritual. Essa chegada no mundo espiritual, nessa chegada, ele trouxe o mesmo espírito questionador, o mesmo espírito opositor e materialista que ele tinha quando encarnado. Ele então, como punição, observem isso, como punição, ele foi obrigado a viajar pelo mundo dos espíritos, observando as suas moradas, observando as suas construções, mas ele ficou isolado, ele não podia interagir com ninguém. E nesse isolamento, ele foi obrigado a rever as suas ações. Aqui para nós, lembrando que ele desencarnou, só para a gente pegar aqui direitinho a biografia dele, ele desencarnou em 1778. Ele fala com Kardec aqui em 1859, então nós temos aqui praticamente 79 anos. Nesses 79 anos, foi o tempo que ele esteve no mundo espiritual, desde a sua desencarnação, para poder viver tudo isso. Como nós temos espíritos que ficam décadas nesse estado de perturbação, nesse estado de revolta, de endurecimento, Voltaire se comunica agora e pela serenidade, pela sobriedade das palavras, nós vemos que não é uma transformação recente que ele vivenciou. Já é algo que aconteceu há algum tempo. Mas nós podemos imaginar que ele ficou durante décadas, 30, 40, 50 anos nesse estado de despertamento. Mas quando ele diz assim, eu realmente despertei, depois que eu vi tudo isso. Então ele coloca, uma revolução completa, uma transformação de alto a baixo ocorreu na minha organização espírita. E de mestre que era, tornei-me o mais ardente dos discípulos. Quantos progressos realizei
com a expansão intelectual que em mim se encontrava. Ele se sentia então aqui iluminado e aquecido. Suas aspirações à imortalidade, de reprimidas que eram, tomaram um gigantesco impulso. Via quão grandes tinham sido os meus erros e quão grande deveria ser a reparação para expiar tudo quanto havia dito ou feito que tivesse podido seduzir e enganar a humanidade. Muito bem. Ele então era aquele homem com uma inteligência muito acima da média, a ponto de ter os seus pensamentos 3, 4 séculos depois da sua existência ainda presente e influenciando. Nós estudamos sobre Voltaire nos livros de escola, da escola, nas faculdades de filosofia. É impossível dissociar a filosofia moderna com esses pensadores iluministas, desses pensadores iluministas. Então, só que ele diz assim, ele percebia que a sua visão era uma visão equivocada. Porque se esses livros continuam vivos e presentes, significa que aqueles que leem e estudam e aceitam essas ideias estão se distanciando cada vez mais dessa realidade espiritual, que agora o próprio Voltaire já se transformou. Então, enquanto suas palavras antigas continuam vivas, ele já não é mais esse mesmo indivíduo. Então, mais uma vez, voltando naquele trecho que eu falei para vocês que eu considero essencial aqui. Inicialmente fui levado para longe das moradas dos espíritos e percorri o espaço incomensurável. Em seguida foi-me permitido lançar os olhos sobre as maravilhosas construções que serviam de habitação aos espíritos, e com efeito pareceram-me surpreendentes. Fui empurrado aqui e ali por uma força irresistível. Era obrigado a ver, até que minha alma fosse saciada pelos esplendores e esmagada ante o poder que controlava tais maravilhas. Finalmente, vi-me obrigado a esconder-me e a refugiar-me nas concavidades das rochas, mas não o conseguia. Então, lembremos sempre, esse artigo postado por Kardec abre um precedente que vai contra, por exemplo, as opiniões daqueles que dizem que estruturas e comunidades no mundo espiritual não passam de uma fantasia materialista. E Kardec traz para nós esse artigo de um pensador como Voltaire, e que o próprio Kardec elogia esse artigo, em que ele fala que viu as moradas dos espíritos, as estruturas, como é colocado para nós aqui, construções que serviam de habitação aos espíritos. Então, se alguém disser que no mundo espiritual não existe construção nenhuma, e existe somente o espaço onde os espíritos ficam, sugiram então aqui nesse caso a leitura sobre Confissão de Voltaire. A Jane colocou, Eurípides Barçanufo tem uma frase assim: eu choro pelos que conhecem e não praticam. Não conseguem por quê, né? Atavismo, estruturei um padrão de estacionamento, me é confortável, acho que se eu largar sofro uma dor maior. Ouvi o Dr. Herman, né? Disciplina. Nós não nos preocupamos com essa palavra, né? E os espíritos, e o espírito Alexandre, em Missionários da Luz, foi bem claro, né? A reencarnação é o meio e a educação é o fim, é o processo, é o objetivo maior. Kardec, então, finaliza aqui para nós. Observação. Não adicionaremos nenhum comentário a esta comunicação, cuja profundidade e elevado alcance de todos... Não adicionaremos nenhum comentário a essa comunicação, cuja profundidade e elevado alcance todos apreciarão, e na qual se encontra toda a superioridade do gênio. Um quadro tão grandioso e impressionante do mundo espírita, assim como a influência das ideias terrenas sobre as ideias de além-túmulo, talvez jamais tenha sido dado. Na conversa que publicamos em nosso número anterior, encontra-se a mesma essência de ideias, embora menos desenvolvidas e, sobretudo, expressa menos poeticamente. Aqueles que apenas se ligam à forma, sem dúvida dirão que não pertencem ao mesmo espírito nessas duas comunicações, e que, principalmente, a última não lhes parece à altura de Voltaire, concluindo que uma delas não é dele. Certamente, quando o chamamos, ele não nos trouxe sua certidão de nascimento. Entretanto,
Quem quer que veja menos superficialmente ficará surpreendido pela identidade de pontos de vista e de princípios existentes entre duas comunicações obtidas em épocas diversas, a uma enorme distância e em línguas diferentes. Porque a gente lembra, né, uma foi na própria sociedade, com o Frederico, né, em francês, e a outra veio dos Estados Unidos, em inglês. Se o estilo não é o mesmo, não há contradição de pensamento, e isso é essencial. Mas se foi o mesmo espírito que falou nas duas comunicações, por que é tão explícito e tão poético em uma delas, enquanto é lacônico e vulgar na outra? É preciso não ter estudado os fenômenos espíritas para não o compreender. Isso resulta da mesma causa que leva o mesmo espírito a dar encantadoras poesias por um médium e não poder ditar um único verso por outro. Conhecemos médiuns que absolutamente não são poetas e que obtêm versos admiráveis, assim como há outros que jamais aprenderam a desenhar, mas desenham coisas maravilhosas. É necessário, pois, reconhecer, abstração feita das qualidades intelectuais, que entre os médiuns há aptidões especiais que os tornam, para certos espíritos, instrumentos mais ou menos flexíveis, mais ou menos cômodos. Dizemos para certos espíritos, porque também os espíritos têm a sua preferência, fundada em razões que nem sempre conhecemos. Desse modo, o mesmo espírito será mais ou menos explícito conforme o médium que lhe sirva de intérprete, e, sobretudo, conforme o hábito que tenha de servir-se dele. Por outro lado, um espírito que se comunica frequentemente pela mesma pessoa o faz com mais facilidade do que outro que venha pela primeira vez. A emissão do pensamento pode, pois, ser entravada por uma multidão de causas. Quando, porém, se trata do mesmo espírito, o fundo do pensamento é o mesmo, embora a forma seja diferente, o que faz com que um observador atento o reconheça facilmente mediante certos traços característicos. A propósito, relataremos o seguinte fato. Bom, aqui Kardec vai trazer um exemplo a respeito desse tema, mas então o que ele coloca é que quando nós pegamos a conversa com o Frederico, uma conversa muito mais ligada às situações que ele vivia naquele momento, um relato do que ele pensava sobre as influências e sobre aquilo que o próprio monarca acolheu do pensamento dele e tudo mais. Nesse outro, ele fala muito mais. Ele é muito mais expansivo, muito mais poético, porque ele fala sobre as maravilhas, sobre a beleza do universo. Então, se nós compararmos friamente as duas, nós perceberemos que um ele é muito mais popular e o outro ele é muito mais filosófico. Porque esse popular fala de questões objetivas. Esse filosófico, ele então traz as suas divagações a respeito da experiência que ele viveu. Mas se nós observarmos, como Kardec coloca, essas diferenças entre os médiuns, e analisando as duas conversas, nós perceberemos que a essência acaba sendo a mesma. Porque na primeira, ele faz uma autocrítica, ele analisa o resultado de suas obras, mostra a sua rebeldia, a sua imaturidade, e nesse lado poético ele faz a mesma coisa, só que com uma linguagem diferente. Kardec traz aqui então o seguinte fato. O espírito de um soberano que no mundo representou um papel preponderante foi evocado em uma de nossas reuniões, manifestando-se inicialmente por um ato de cólera, ao rasgar o papel e quebrar o lápis. Sua linguagem estava longe de ser benevolente, porque se sentia humilhado de comparecer entre nós, perguntando se julgávamos que devesse rebaixar-se para responder. Confessava, entretanto, que se o fazia, era como que constrangido e obrigado por uma força superior à sua, mas se isso dependesse dele, jamais o faria. Um dos nossos correspondentes da África, que não tinha nenhum conhecimento do fato, escreveu-nos que, numa reunião de que participara, quiseram evocar o mesmo espírito. Sua linguagem foi idêntica em todos os pontos. Disse ele: acreditais que eu viria voluntariamente a esta casa de mercadores, onde talvez um dos meus criados não quisesse morar? Não vos respondo. Isso me lembra meu reino, onde eu era tão feliz. Tinha autoridade sobre todo o meu povo, e agora é preciso que me submeta.
O espírito de uma rainha que em vida não se distinguia pela bondade, respondeu no mesmo centro: Não me interrogais mais, aborrecei-me. Se ainda tivesse o poder que detinha na terra, eu vos faria arrepender bastante. Agora, porém, zombais de mim e da minha miséria, pois já não tenho nenhum poder sobre vós. Sou muito infeliz. Não estará aqui um curioso estudo dos costumes espíritas? A gente lembra que esse trecho aqui embaixo foi da Rainha de Oude, que nós estudamos lá na edição de 1858, se eu não me engano, quando então Kardec, ela exigia ser chamada de majestade, e Kardec entrou na dela e falava, Vossa Majestade, coisa e tal, e ela respondia com essa indiferença, dando exatamente essa resposta. Quando ele coloca, o espírito de uma rainha que em vida não se distinguia pela bondade. Então a Rainha de Oude era uma rainha que vivia na Índia, e ela viajou para a França, e na volta para a Índia, ela contraiu uma doença e desencarnou. E aí então Kardec, como sempre, é muito perspicaz e muito atento a tudo aquilo que acontecia, fez a evocação dela. E aqui outros monarcas também, como Kardec já mencionou, faziam a mesma coisa. E aqui fez um paralelo, inclusive, com outro grupo de correspondentes na África, evocaram o mesmo espírito e obtiveram a mesma resposta. Bom, concluído aqui o artigo, pessoal, finalizamos aqui então esse estudo. Como eu falei para vocês, eu tinha uma grande expectativa de estudar esse artigo de Voltaire, porque mostra para nós aqui, é um banho de assuntos para podermos conversar, desde da mudança, da transformação que ele sofreu daquilo que ele era no mundo material no mundo espiritual, e aí então, como eu coloquei para vocês, aquele paralelo, a gente vê isso em artistas, em poetas, em personalidades de um modo geral, que aqui no mundo físico traziam algumas ideias, e no mundo espiritual eram ideias muito mais elevadas, desde que esses espíritos tivessem passado por esse processo de transformação. E aqui Voltaire, sendo essa grande personalidade, mostrou isso. E depois, como eu trouxe para vocês, esse argumento que Kardec apresenta para nós aqui, logo no início, quando ele diz assim, observação, não adicionaremos nenhum comentário a essa comunicação, cuja profundidade e elevado alcance todos apreciarão e na qual se encontra toda a superioridade de um gênio. Um quadro tão grandioso e impressionante do mundo espírita, assim como a influência das ideias terrenas sobre as ideias além-túmulo que jamais tenha sido dado. Então, quando ele coloca, vai com Deus, André, estamos finalizando já. Quando ele fala sobre essa visão do mundo espiritual, essas maravilhas do mundo espiritual, se alguém perguntar, mas onde nós encontramos então citação de Kardec a respeito do mundo espiritual, como acontece, por exemplo, em Nosso Lar? Leia então Confissão de Voltaire. E se tiver boa vontade, vai perceber claramente que não apenas Voltaire fala sobre as construções de moradas dos espíritos, como o próprio Kardec fala sobre, enaltece as maravilhas descritas do mundo espiritual. Muito interessante, Essa aqui eu já tinha estudado já há bastante tempo, talvez tenha sido o trecho mais contundente que Kardec não aborda diretamente, mas ele endossa esse artigo a respeito do mundo espiritual. Então, fica aí a critério de cada um. Mas, finalizando por aqui, então, o nosso próximo encontro é sobre a Revista Espírita. Só um instantinho aqui. Nós vamos para o meu trecho preferido, minha sessão preferida, Conversas Familiares de Além-Túmulo. Um oficial do Exército da Itália. Segunda entrevista. Nós lembramos que a primeira entrevista foi lá no mês de julho ou agosto, quando nós falamos sobre o Zuavo de Magenta, aquele soldado de Magenta, naquela guerra que teve, e em seguida, logo após essa comunicação, também na sessão Conversas Familiares de Além-Túmulo, veio então a comunicação desse oficial do Exército da Itália. E aqui então é a segunda conversa. Então no próximo encontro, está aqui no mês de vide o mês de julho, está aqui escrito no artigo. Então na semana que vem a gente vai fazer uma breve recapitulação sobre o conteúdo daquela mensagem, para podermos depois contextualizar com essa daqui. Muito bem, fechando por aqui então o nosso encontro de hoje, pessoal. Eu espero que tenha sido proveitosa
proveitoso esse texto, né, esse roteiro aqui que nós estudamos, né, de uma profundidade filosófica importante, que mostra para nós todas essas mudanças, todas essas ideias, né? Porque assim como hoje nós temos nos livros de história, estudando, por exemplo, né, como alguns monarcas conduziram seus reinos, como alguns filósofos transmitiram suas ideias, como cientistas impuseram suas verdades, quando eles estão no mundo espiritual, muitos deles, depois de terem passado por essa mudança e esse esclarecimento no plano espiritual, trazem ideias muito mais elevadas do que aquelas que tinham quando encarnados, né? Então, isso mostra que nós também passaremos por essas mudanças. Até mesmo, né, se nós pegarmos, por exemplo, Caibar Schutel, que é o patrono do Espiritismo.net, né, nós temos sempre reuniões e orientações diretas dele nas nossas reuniões mediúnicas, né? Então, Caibar Schutel, ele escreveu muitos livros quando estava encarnado, mas depois ele escreveu também livros quando desencarnado. Então, embora ele tenha sido um espírita ativo, né, considerado ali o bandeirante do espiritismo, então a gente pode dizer que ele não mudou o conteúdo das suas ideias, mas ele mudou a forma como ele apresenta as suas ideias. Pelo fato de agora ter ali, assim como Voltaire coloca para nós, a sua inteligência mais expandida, a sua visão muito mais